O judô brasileiro há de reconhecer um dia a importância de Ueshiro Makakeba, um samurai japonês que revolucionou o sistema de treinamentos e formou uma legião de discípulos campeões num pedacinho do Japão no Brasil. Quer conhecer uma cidade brasileira com cara de Japão? Então percorra 540 quilômetros a partir de São Paulo até Bastos, na região centro-oeste do estado. Do portal da cidade, passando pelos jardins, museus, tudo lembra a Terra do Sol Nascente. Os símbolos da economia de Bastos estão exibidos nos postes e nas calçadas dessa cidade com pouco mais de 23 mil habitantes. Na capital nacional do ovo, são produzidos nas mais de 130 granjas 14 milhões de ovos por dia, 166 por segundo. Esses números inacreditáveis são resultado de muito trabalho de uma turma de olhinhos puxados que chegou nessas terras em 1928. Todos eles queriam ganhar dinheiro. E ir embora. Com a sabedoria de quem chega aos 86 anos, pesquisando, lendo e informando, seu Goroabe explica onde está a diferença entre os japoneses e o povo brasileiro. Na verdade, eu não quero falar, mas na verdade, nós fomos ensinados assim, não se dá o trabalho para os outros, né? Cumpre sua promessa, né? Respeita os pais, né? Cumpre sua promessa, não faça dívida, se você tiver dívida, paga em dia, né? Respeito do velho. Então, toda essa cultura nós tínhamos recebido desde pequeno. E também eu tenho outra coisa, trabalho, né? Naturalmente, naquela época, o japonês trabalhava sem descanso, domingo, feriado, não tinha nada a dizer que tudo trabalhava, né? É o contrário do brasileiro, que hoje é feriado, amanhã é dia santo, depois da manhã do sábado e domingo, trabalha um dia por semana, né? Então, acho que a diferença está na cultura do berço, né? Seu Goroabe tem muitas histórias para contar dessa relação Brasil e Japão. Talvez a mais curiosa e inacreditável tenha acontecido no final da Segunda Guerra Mundial. Todo nome japonês tem tradução. O do seu Goroabe não é diferente. O meu pai, acho que era muito preguiçoso, então meu pai batizou assim, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho, quinto filho. E o senhor é? Eu sou quinto. Quando tinha apenas 17 anos de idade, seu Goroabe presenciou um dos capítulos mais tristes e desumanos ocorridos com a colônia japonesa em terras brasileiras. A Segunda Guerra Mundial havia acabado, destruído um país que se orgulhava ser invencível. Mas as informações que chegaram aos imigrantes naquela época eram outras. Não tinha eles como saber a notícia, não podia ouvir rádio, não tinha jornal, não tinha nada, então esse boato acreditava, né? Foi um choque, e assim ficava aquela confusão. De um lado, acreditar que foi derrotado, do outro lado não acreditava. E o povo japonês acreditava que o Japão era um país divino, quer dizer, país do Deus, né? Que ninguém pode violar. O certo é que os próprios imigrantes aqui no Brasil entraram em pé de guerra. E quem acreditava na verdade, ou seja, na derrota do Japão naquela ocasião... O que acabou no assassinato de muitas pessoas, erotistas. O primeiro assassinato aconteceu sem nenhum aviso, sabe? E acabou, então, acabou assassinando, se não me engano, 16 pessoas. Para piorar a situação dos imigrantes que viraram inimigos das Forças Armadas brasileiras, muitos acabaram sofrendo humilhações.
Muitos acabaram sendo enganados pelos próprios patrícios. Foi aproveitado para o inocente que queria, por exemplo, voltar para o Japão, né? Fala, tá vendo? O Japão, vamos embora para o Japão, vende a sua terra, né? Essas coisas. Não todos, mas lembro que aproveitou a situação para ganhar dinheiro também. Seu Ishiro Makakeba nasceu no Japão exatamente 4 meses após a rendição dos soldados japoneses. Veio para o Brasil para tornar-se dono de granja e logo um dos mais respeitados mestres formadores de campeões de judô. Sensei Makakeba primeiro traduz o próprio nome. O cavalo que faltou no lugar é a tradução do Makakeba. Na granja herdada pelo pai, não faltou força para trabalhar e usar durante esses últimos 40 anos parte do faturamento para bancar o judô. Porque o professor de judô com a academia não consegue sobreviver. Sensei Makakeba sobrevive através de uma força descomunal, no tatame e na granja, onde literalmente põe a mão na massa. Sobe no trator. Desce pelos corredores do sítio de 16 alqueires para nos mostrar as 70 mil galinhas, que botam mais de 43 mil ovos por dia. Nossa conversa começa resgatando a triste história do Shindo Renmei, que, na visão dele... Ignorância, patriotismo na ignorância. Ao contrário de seu Goroabe, mestre Ishiro viveu no Japão o drama do pós-guerra. Viveu com seu pai combatente o drama da recessão. Tanto que aos 10 anos de idade desembarcou com a família para tentar outra luta em terras brasileiras. Aos 12 foi introduzido ao judô de Bastos. Mais tarde viajou a São Paulo atrás de conhecimento. Viveu 4 anos treinando e apanhando muito do primeiro medalhista olímpico do judô do Brasil, Chiaki Ishii. Foi quem me deu o ensino de judô técnica, judô força, judô que dói, judô que tem muito sacrifício. À base de muita dor e sacrifício, Sensei Makakeba desenvolveu um método único, louco e pra lá de rígido de treinamento. Amor, voltando de São Paulo para cá, por causa do derrame que meu pai sofreu, aí eu tive que fazer um treinamento louco para mim, para poder continuar como atleta. Depois de virar professor, como eu não dependia de mensalidade, não medi o método de treinamento com crianças. Fiz o que tinha que fazer. Se os métodos de treinamento são corretos ou não, o certo é que Sensei Makakeba descobriu e revelou um punhado de judocas campeões mundiais, olímpicos, pan-americanos e muito mais. São muitos alunos que hoje são professores e líderes de judô aqui no Brasil. O Chicão, a família Camilo. Thiago Camilo. Honorato. O Sérgio Sano é um outro atleta olímpico. Alexandre Lee. Clovis Massuda, médico. Mário Tsutsui. Tem um atleta que foi campeão mundial juvenil, Norton Yamane. Quais eram esses métodos de treinamento? Quais eram os castigos para os atletas que fugiam da linha? Vamos! Teve um episódio que as portas do ginásio fecham às 10 horas, a molecada chegou 10h13. Viemos aqui, abrimos a porta para a molecada, o sensei falou, ó, era inverno, todo mundo tira a camiseta, tira o sapato, fica só com a roupa de baixo. Pagar 1000 flexões. Ficaram até 2 horas da manhã pagando flexão no frio. Uma das vezes que eu paguei castigo, eu tive que fazer 1000 flexões de braço, que era o que a gente chamava de mergulhão, né? Por causa de 2 notas vermelhas na escola. Hoje eles pagam flexão, pagam castigo. Na nossa época a gente tomava uns cascudos. Mesmo com toda essa rigidez, né, na disciplina, ninguém nunca
posso dizer que saiu bandido, né? Todo mundo achava que naquela época era isso aí mesmo, né? Tinha um Shinai, que ele carregava o Shinai para lá e para cá, que é um bambu, que no meio do treino, quem fazia corpo mole, não dói, faz mais barulho do que dói, mas... Vários atletas chegaram lá embaixo com uma ideia de passar uma temporada assim, com 2, 3 dias, arrumar a mala e ir embora. Se os métodos rígidos de trabalho são corretos ou não, o certo é que desenvolveram um dos melhores judocas do planeta. Existem muitas histórias também, né, acerca disso. O Makakeba sempre foi muito rígido nos treinamentos, né, mas principalmente no aspecto disciplinar. Existe um código de ética, né, que é do Bushido, dos samurais. Isso foi muito desenvolvido no Japão e trazido pelos japoneses, né, os imigrantes, para o Brasil. Então, o Makakeba ele foi realmente o disciplinador dos atletas. E isso certamente são ensinamentos que eu vou levar para a minha vida. Para outro atleta, a gratidão pelo sensei é tão grande que sua história está virando filme. O Max Trombini, o aprendiz de samurai, jamais vai esquecer da mão que o mestre, o Makakeba, estendeu para ele lá em Bastos. O sensei Makakeba, ele estendeu a mão para mim no momento, um dos momentos mais difíceis da minha vida, que eu tentava buscar um sonho, vinha de uma adversidade financeira muito grande, não tinha a menor condições de conseguir ter um treinamento de alto nível. E nesse momento ele falou assim, venha morar na minha casa, me abriu as portas da casa dele. E então essa gratidão para mim eu vou carregar no coração para sempre, porque sensei Makakeba, se eu pudesse nascer de novo, eu escolher um pai, eu escolheria ele, porque ele para mim é um samurai. Vai. Chicão Camilo é outro aprendiz de samurai que vem seguindo com moderação os passos do grande mestre. Hoje vive com a família em Porto Alegre, onde há pouco tempo iniciou um trabalho de base. Eu carrego disciplina, né? Acho que o grande legado é a disciplina mesmo, que faz a diferença. É a disciplina de ajudar o atleta, o aluno a ser mais comportado, né? Isso daí eu acho que é um grande legado, porque já se tem novas metodologias, né? Mas o tradicional é o tradicional, infelizmente, né? Ou felizmente. A rigidez do mestre Makakeba já não é a mesma dos velhos tempos. Mentira, falta de lealdade, o que me irrita mais. Todos aqui em Bastos hoje falam que o senhor está muito mais tranquilo do que era antigamente, é isso mesmo? Não, é a idade que deixa a gente assim, não é? Então, mas me esforço para manter o lado espiritual forte, guerreiro como antigamente. Por incrível que pareça, o depoimento não bate com os sentimentos guardados lá no fundo do coração. Sentimentos que, misturados com os novos tempos, revelam os segredos de um outro samurai. Motivação, né? Dizer a todos eles o tempo todo que o treinamento forte com certeza traz resultado. Se caso não conseguir subir no pódio, ele vai dizer um dia que se esforçou muito e vai continuar, vai tocar a vida com aquela força que ele aprendeu fazendo judô. Um judô light, um judô de 3 vezes por semana não consegue formar no atleta aquele espírito forte de guerreiro que todo homem precisa para continuar a vida, porque não é fácil, né? Para estes jovens candidatos a discípulos do samurai Makakeba, a vida continua dura nos tatames. Para quem veio de longe para morar neste centro de excelência atrás de um sonho, as regras continuam sendo claras. 600 flexões também não é tanta força, assim, mexe mais com o emocional também. Você tá ali, você tá, não aguento mais, mas você quer, você aguenta, você tem que fazer. Há centenas de flexões de braço
até que são fichinhas perto dos treinos diários de 4 horas e meia consecutivas, com apenas um intervalo de 1 minuto para tomar água. Nada que possa desanimar os atletas que vieram de tão longe, como o Caleu Henrique, que saiu de Vilhena, em Rondônia, para morar em Bastos com o mestre. O que tem de diferente aqui, meu? Ah, cara, treinamento, físico, técnico, aqui é tudo diferente. Além de você aprender muito dentro do judô, dentro do tatame, você aprende fora também na vida. Devido às doutrinas que o sensei leva na vida dele. E quais são essas doutrinas? Ah, cara, tipo, dormir, 10 horas você tem que estar dormindo, escola não pode faltar, respeitar todas as pessoas, a diretoria, as pessoas que lavam aqui, todo mundo. Regras que também servem para as meninas. A jovem Sara Souza já sabe na ponta da língua o que pode e não pode fazer. Principalmente namoro, não pensa nisso aqui. E o foco aqui é o treino mesmo. Que ele quer da gente, o treino que ele dá pra gente é forte, quer que a gente se esforce também. O importante é pensar aqui dentro nos estudos só. Sensei Macaqueba continua intenso. Curte cada momento ao lado dos alunos. Vibra com a concretização de um projeto. Tem o respeito da cidade e de toda a comunidade do judô como se fosse o último samurai. Com certeza ele é um dos últimos samurais. É um lutador, é um batalhador. Correu atrás de um sonho. A gente vê hoje essa academia, esse centro de treinamento, que é o maior centro de treinamento da América Latina, particular, sem verba de iniciativa pública. É um sonho de um homem que se concretizou. Tá na hora de deixar o velho samurai de Bastos seguir para mais uma sessão de treinos extenuantes. Antes, só uma visita ao quarto dele e da esposa, que ele construiu para viver bem perto dos atletas escolhidos para morar e treinar aqui. A faixa de 8º Dan, coral, escondida na gaveta, e as instalações revelam o tamanho da humildade desse mestre. É, mais porque tem um pouco de, vamos dizer, entre as vergonha de usar faixa coral, porque a gente está sempre aprendendo e falhando muito sempre, né? A visita a Bastos deixa várias lições e emoções de um japonês brasileiro que ainda tem muito a ensinar. Roda, 2 passos. Judô para o senhor significa o quê? Judô para mim significa formação de caráter o tempo todo, né? E passar para os que estão chegando.